Pessoal, boa noite. Esperar o povo começar a chegar. Enquanto isso, eu vou arrumar as coisas aqui. Creio que esteja dando para vocês ver bem daí, né? A gente vai utilizar umas técnicas um pouco... Opa. Um pouco diferentes. Daquilo que vocês estão acostumados eu ver eu usar. Só dar uma arrumadinha aqui no tripé. Aí. Nós vamos trabalhar hibiscos hoje. Tô tentando logar aqui. Já tem 10 pessoas. Tentando. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui no tablet para mim ver os comentários de vocês. Deixa eu colocar o fundo aqui. Como que vocês estão? Tudo certo? Deixa eu tentar jogar um pouquinho para frente a tábua. Salete, boa noite. Já vou ver os comentários de vocês e acompanhando vocês um pouquinho. Vou pintar no catita, tá? Dia dos Pais Shoptime. Já estamos aí com 14 pessoas. Cida, boa noite. Nete. Ana, Fátima, Nete. Quitéria, Diana, Maria das Dores, Maria Aparecida, belezinha. Nossa, fralda, que delícia, né, gente? Gente, eu achei uma revista aqui que é interessante eu mostrar para vocês. Ela é muito antiga, essa revista, ó. E essa edição aqui não tem data, mas é bem antiga isso daqui. Foi uma das primeiras revistas que eu tive quando eu comecei a pintar. E na hora que eu estava tratando de hibisco, eu vi essa composição aqui, achei bem interessante as cores, né? Porém eu queria trazer para vocês aí uma composição do Douglas Fraschetti.
Então eu trouxe para vocês aqui, ó, Nobuko no Bemasa, que eu tinha falado para vocês. E aqui, gente, tem a azaleia, ó, fica uma sugestão aí, se vocês quiserem da gente fazer esse quadro para semana que vem, né, pro próximo mês aí, ó, fica uma dica se você para semana que vem não, pro mês que vem, né, vai ter Amor Perfeito. Se vocês quiserem também dá pra gente pôr outra aula aí de flor, né, abordando essas azaleias aqui, muito bonito. Aí fica uma sugestão, 2 aulas de rosa e uma de azaleia e outra de Amor Perfeito. Vocês decidem. Sério, Dorothy, nem percebi. Mas vamos lá, gente. Desculpa o atraso aí, né? Teve uns contratempos. Mas aí a aula vai seguir na sua... 2 pessoas, né, que querem já. Essas 2, o Amor Perfeito já estava certo e essa sugestão. Se todas aceitarem, fica 2 aulas de flores. Aí eu uso esse risco mesmo, né? Não vou pegar outro... Deixa eu trazer minha mesa pra cá. Outro risco não. Uma sugestão, é bem interessante, ó. Eu tava dando uma olhada, deixa eu mostrar pra vocês. Tem várias coisas que dá pra abordar. Essas revistas antigas são top, né, gente? Ó, deixa eu ver se tá aqui ou não. Ou se é só lá, eu acho que é só lá. Ó. Outra ideia que seria interessante, gente, pra gente abordar também, são os lírios, ó. Deixa eu ver. Isso, são lírios. Isso, ó. Olha que interessante. Pra gente ver alguma coisa referente aí também futuramente. Olha lá, gente, tá tendo boa aceitação. Se vocês quiserem, quem topa? Fica mais fácil. Quem topa ter 2 aulas de flores esse mês, fala aí eu. Só pra me contabilizar mais ou menos, tem 18 pessoas. Pra gente decidir. Como vocês sabem, as decisões são feitas ao vivo. Outra revista que eu gosto muito e que eu encontrei aqui, e que eu falei, eu preciso compartilhar isso com o pessoal lá. Lembra que eu falei sobre o fundo, da gente fazer um fundo... Fazer um fundo um pouco mais claro. É por causa disso aqui, ó. Olha o coco. Por causa disso aqui, gente, ó. Cadê? Olha isso. São fundos muito sutis. Olha essa daqui, eu acho linda essa composição. Tá vendo? Olha, branca. Então aí eu tava pensando em tirar aí algo nesse sentido para as rosas desse mês, né? Por exemplo, essa eu gostei muito, eu gosto muito, aliás, e essa daqui eu acho fenomenal. Então aí eu pensei nessas 2 e no Amor Perfeito e na azaleia. Então vamos ver mais ou menos quantas pessoas aqui, ó. Eu. Esse mês eu topo. Uma ótima ideia. Eu. Raquel opinou também. Maria das Dores. Quem não falou eu ainda e quiser, fala eu, tá? Olha lá, gente. Então vamos fazer assim. Vamos deixar anotadinho já, como eu sempre faço durante a aula, as decisões, para que nós venhamos alinhar. Então aí mês 5 rosas,
2 rosas no buco. Ela nunca mais via as pinturas dela. E um amor perfeito, que já tínhamos decidido no Whats. E uma azaleia no buco. Vocês estão percebendo que agora já estamos fazendo mais composições, né? Isso é bem importante, né? Para venda aí também, né? Para quem quiser procurar em alguma casa aí quando voltar, essa é a revista, ó, Pano de Copa, revista online, ano 8, número 21. Vocês vão encontrar nessas lojas aí que vendem artefatos antigos. Eu pensei em trazer para vocês, gente, esse bisco aqui, ó, não esse risco, mas nessa tonalidade. Porém, eu falei, eu vou fazer uma coisa mais chamativa. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui eu acho que é da Ana Laura. Ó, mas a gente vai fazer algo mais chamativo ainda, tá? Então vamos começar a nossa aula. Que Deus abençoe nossa aula, que dê tudo certo. Amém. Lá no projeto eu coloquei assim para vocês. Vocês vão colocar o clareador. Vocês vão iniciando a aula de fato agora, tá? Azul celeste. E aliás, azul celeste não. Verde bebê. Azul celeste é pra outra coisa. Então, a chuvinha começou aqui. Espero que não caia. E o que você vai fazer com essas duas cores, ó? Você vai pegar uma quantidade mais ou menos 50% de cada. E ó, pode colocar até um pouco mais se quiser. Tipo assim, 2 porções de clareador para uma de tinta. Tá, vamos ver se tá tudo focado, tá tudo ok aí, né? E aí a gente vai vir aqui, ó, pegar essa cor apenas e vir trabalhando o fundo. Tá, ó. Tô trabalhando aqui no Catita. Essa peça depois vai estar à venda. Raramente eu pinto hibiscos. Então aí depois quem quiser vai estar aí no valor de R$30 esse pano apenas. E eu venho fazendo toda a extensão, gente. Como que tá a iluminação? Tá dando pra ver direitinho aí? Deixa eu tentar dar uma... É porque tá longe pra mim da luz ali. Mas vou tentar dar um pouquinho de zoom. Ó. Então em volta do elemento e depois espalha suavizando, ó. Como tem o clareador ou o diluente aqui, nesse caso, não precisa colocar no fundo, deixar aquela marca, aquela margem que a gente sempre deixa. E Dorothy, acho que vai ir pra aí, viu? Porque ontem começou, eu acordei, hoje tava molhado. Falei, gente, choveu, porque eu não vi nada, né? Ultimamente, graças a Deus, eu tô tendo sonos bons, né? Não tô tendo insônia, nada. Até porque o tanto que eu tô trabalhando, eu acho que não tem nem como ter insônia. Beleza, gente, obrigado por responderem. Qualquer coisa, vocês me avisam aí se fugir alguma coisa do foco, tá, gente? Ó, eu não tô fazendo aquele fundo, gente, tudo aqui certinho, sabe? Tanto que eu nem coloquei aqui uma... Como que chama? Nossa, esse pano tá feio, né? Tanto que eu nem coloquei aqui uma margem, uma fita, aliás,
né? Exatamente aí porque eu quero essa leveza, não quero nada muito preso, sabe? Que fica muito geométrico, estético, né? Graças a Deus, gente, tá tudo bem. Obrigado por perguntar. Depois eu passo as informações para vocês no WhatsApp. Já tá na casa. Tudo certo. Muito obrigado por perguntarem. Vamos dando continuidade aqui com o movimento circular. Estou trabalhando com o pincel Pituá 462, número 2. Então, suaviza. Como tá com 50%... Isso, fita adesiva. Obrigado, Ana. Fugiu aqui. Talvez fujam um pouco as palavras hoje. Como não tá... Voltando ao raciocínio. Como está com 50% de tinta e 50% de clareador, ou até pode pôr aí 60% de clareador, muito provavelmente não vai criar manchas, tá? Fica uma dica aí para vocês que têm dificuldades na hora de pintar o fundo, tá? Porém, segue a mesma regra de sempre esfumaçando, né, para as laterais. Aqui. Vamos agora para outra parte. Vamos fazer as folhas, tá? Eu deixei lá. Eu fui bem fiel à questão das cores aqui, tá? Antes, aliás, de ir para as folhas, nós vamos aqui fazer a profundidade desse fundo, tá? Então aqui, para isso nós vamos utilizar um pouco de cinza lunar e um pouco, em alguns pontos, só de verde folha. E por último, uma isca de sépia. Então, vamos começar aqui com cinza lunar. Puro no cantinho do pincel. Em alguns pontos só venho trabalhando. Alguns pontos. Tinta no cantinho do pincel. Fazendo aí um degradê, né? Sem procurar não deixar manchado esse fundo, tá? Aqui, ó, a gente pode pesar um pouco mais com esse cinza lunar, porque aqui ele tá bem escondido, né? Tem uma área maior ali de fundo mesmo. Não sei se eu esqueci de riscar alguma folha aqui, mas eu não tô com o projeto aberto aqui. Então a gente vem aí com cuidado, fazendo esse sombreado, sem deixar mancha. E trabalha sobre o úmido mesmo, tá, gente? Pelo menos o fundo eu vou deixar sem esse zoom, né? Para que vocês consigam aí visualizar de uma maneira total, né? Aí o nosso risco. Aqui tem um fundo também. E aqui também. Daqui a pouco eu já olho os comentários de vocês. Olha lá, ó. Essa parte de cinza praticamente terminamos. Talvez vocês ouçam um pouquinho de conversa lá no fundo. Se passar muito, eu vou lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem outra folha ali. Curso de rosas, mês 5, aula 4 e o risco. Tem uma folha. Eu sabia que estava muito... Então aqui, gente, me perdoem. Tem uma folha aqui, ó. Tá?
Então, esqueçam isso que eu falei. Então, o cinza vai vir até aqui só. Quitéria, esse pano ele é da Estilotex, ele tem uma faixa aqui, ó, onde você, não sei se dá para observar daí, deixa eu tentar puxar um pouquinho o zoom. Bem aqui assim, ó, tem um bordadinho da fábrica mesmo, sabe? Aí. Feito isso, nós vamos vir agora em alguns pontinhos também, tira o excesso lá, tá? No cantinho do pincel. Alguns pontinhos eu coloco um pouco de verde folha, mas gente, esse verde folha aqui, ele tem que ser bem sutil, porque como se trata de uma cor bem mais... Como que eu vou falar para não ficar um termo estranho? Ah, é muito cheguei, sabe? Ela é muito... Aqui no estado de São Paulo a gente fala de uma cor muito cheguei, é muito incandescente, nesse caso aqui. Então, tenha cuidado de colocar pouquinho, só uma... Tipo como se fosse uma luz seca, sabe? Alguns pontos só para dar uma gracinha aí na nossa composição, tá bom? Tô adorando essas pinturas no Catita. Tenho que pintar uns da Nora, que legal! Feito isso, gente, eu tô observando lá que alguns pontos só, principalmente nessa parte de baixo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu vou fazer só em alguns pontos. Tá vendo aqui, ó, tem sépia, na parte de cima não tem. Obviamente que estamos falando de outro risco, né, mas eu vou seguir mais ou menos o mesmo raciocínio pro nosso trabalho. Então, um pouquinho de sépia no cantinho do pincel. Cuidado para não exagerar. Sempre tira o excesso no prato. Ó, no cantinho do pincel. Só para dar uma profundidade um pouquinho maior, tá? Aqui. E aqui. É a mesma coisa do verde folha, é só um pouquinho, sem exagero, alguns cantinhos só. Lavo o meu pincel e finalizo essa parte do fundo. Gente, o fundo musical tá muito alto. Boa noite, Erci, tudo certo? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha que belezinha. Não fui eu que fiz. Isso daqui é o mascotinho do curso agora. Eu não, né? As fraldas em si, então, eu comprei pra compor as fotos. E eu ganhei esse de brinde da pessoa que faz, olha que belezinha. Aí ele fica bem aqui do lado. Observando a aula. Tá vendo, gente? Então esse fundo ele é bem sutil. Eu quero ver o fundo de vocês também mais ou menos da mesma maneira, sabe? Bem sutil, sem muitos exageros. Isso, Maria José, obrigado. Ela briga com outras cores. Gente, talvez eu repita, tá? Então é isso aí. Não tá ouvindo? Gente, vamos lá. Essa etapa de fundo está finalizada. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar zoom em algumas partes. Vocês querem dar nome para ele? É ele, tá? Por ser de rosa e ser de fruta, né? Ficou frutinha, florzinha, mas não ia pegar bem, né, pra ele. Então tem que dar um nome. Gente, vamos aqui, ó. Voltar ao foco e vamos fazer as... Deixa eu pegar um pouquinho de sal pra eu diluir a tinta. Se é correto ou não, não sei. Só sei que pra mim funciona. E eu faço isso desde então. Deixa eu lá chamar a atenção deles um minutinho lá.
Prontinho. Coloquei o sal. Chiquito, Bila, gente, que ideia de vocês. Marquinho, Marquito. Nossa, Dorothy. Esse é o Pingo. Em homenagem ao Pingo. Está batizado. Gente, volto aqui colocar um pouco de verde musgo. Lá no projeto tá falando o seguinte: verde musgo, a gente vai preencher com ele, vai sombrear com verde pântano. Nossa, tem que tomar muito cuidado, Maria José, muito mesmo. Porque estraga mesmo, tá? Eu já estraguei. Tijolo que eu estraguei tava praticamente cheio. Ai, deu uma dor no meu coração. Estraguei, virou literalmente uma água. Virou tipo consistência do Aquarela Silk, sabe? O azul celeste tá ali. O branco tá aqui. Deixa eu pôr o branco pra cá. Aqui eu não coloquei lá para não confundir vocês, mas nesse caso as tintas subiram, aqui tá R$3,90 também. Olha aqui, nesse caso aqui, ó, lembra que eu falo para não colocar diluente em cores muito escuras, azul marinho, azul petróleo, até no sépia, no berinjela, porque senão clareia, lembra? Nesse caso aqui, tá. Nesse caso aqui, eu quero que clareie o meu verde pântano. Então aqui, ninguém concordou, gente, em chamar Pingo? Super gostei. Só Dorothy, eu acho, eu. Então, nesse caso aqui, eu quero clarear o meu verde pântano. Por isso, eu estou colocando o diluente, ok? Como eu falei aí, estou trazendo uma técnica nova aí para vocês. Nova no sentido que vocês não conhecem, né? Não conheciam até então. Algumas coisas diferentes aí. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma diluidinha aqui também. Ô, louco, Diana, R$4,30? Gente, eu tô pagando R$3,90, tô achando um absurdo. Eu não sei se é porque quando eu comecei a pintar eu pagava aí R$1,90, R$2. Eu pago R$3,90, nossa, pelo amor de Deus. Mas no site da Dani, na Encantos e Cores, gente, tá R$2,90 a cor fix. Aliás, a Acrylex, se eu não me engano. Então, compensa pegar lá. Mia, não sei se você tava na época, mas Pingo foi um cachorrinho meu que eu tinha. E ele foi seguir a Laine e ele foi atropelado na avenida. Então, daí eu, né, filho, eu acho que a Dorothy lembrou e fez a homenagem aí. Então ficou o Pingo. Eu gostei de Pingo, mas gosto mais de Bila. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos focar um pouquinho. Aqui. Então o que a gente vai fazer? Diferente das outras vezes que a gente, né, trabalha, essa daqui nós vamos preencher toda a nossa folha com o verde musgo, toda inteirinha. Pode colocar uma carga legal de tinta mesmo, a tinta que ela já tá diluída. Aquela uma que tá lá atrás ali, a gente vai fazendo um tom meio acinzentado, tá? Porque ela tá lá pro fundo. Então essas duas aqui, vamos
Preenchendo, normal, sabe, sem segredo. Preencho. Pois é. Aí temos o neguinho agora, né, Dorothy? Em seguida, nós vamos aqui em volta da pétala. Nós vamos escurecer com a tinta no cantinho do pincel com o verde pântano. Tenta seguir bem o risco, tá? Para não dar problema. E aqui também. Esse pedacinho aqui, ó. Por quê? Porque aqui vai vir uma luz depois. Então é isso. Muito bonito, Maria José, gosto muito. Gente, a Raquel tá por aí? Fiz isso, eu vou deixar isso daqui dar uma secadinha. Enquanto isso, vou preencher essa daqui com a minha cor de fundo, que é o verde bebê. Se você quiser preencher junto, na hora que estiver fazendo fundo, também pode. Porém, daí você vai ter que fazer ela primeiro, tá? Aí depois você já vem finalizando ela. Aqui tá aí. Sem muito segredo, tá? A gente só vai aí fazer o contorninho aqui com cinza. Aqui. E aqui. Prontinho. Como eu fiz isso, não estava, digamos assim, programado, aqui na lateral a gente precisa pôr um pouquinho de sépia, ó, no fundo, tá? Então na hora que vocês forem fazer o fundo, essa partezinha vocês colocam um pouquinho de sépia aqui para mudar um pouco essa tonalidade, porque senão vai ficar tudo muito cinza, tá? Estou olhando tudo. Deixa eu hidratar um pouquinho. Vamos agora... Dá pra gente fazer essa aqui ainda, ó. Aproveitando, ó. Se você quiser fazer o seguinte, você pega e faz assim também, ó. Ó, deixar o espaço aqui pra vir direto com esse verde pântano, também pode. Só que você tem que ter... a consciência que vai ficar mais escuro, né, do que se a gente fizer um fundo ali com o verde musgo e depois vir com esse verde pântano. Fiz isso aqui, lembrando que essa parte da folha também está por trás, então também ela necessita aqui de uma sombra nessa parte aqui, ó. Lavo o pincel. Isso, Maria José, vai de pessoa para pessoa, né? É indiferente. Vamos agora, dá pra gente fazer essa daqui também. Vou usar a mesma técnica aqui que eu prefiro mais, tá? De cada cor tá no seu devido lugar ali. Então aqui, essas três cantos, ó, 4, 1, 2, 3 e 4 tá por baixo. Então esses 4 cantos precisa aí tá com sombra, tá? O que sobra a gente vem preenchendo aqui com o verde musgo. Para a folha de terceiro plano ali é a mesma coisa da outra. Preenche com o verde bebê e pega o cinza lunar e vem aqui fazendo a lateral. Como aqui já tá com sépia no fundo, não vai precisar retocar. Se tivesse sem, seria o mesmo caso do outro que a gente fez lá em cima. Eu fiz isso, eu dou uma pincelada aqui para dar uma iluminada. Aqui. E essa outra aqui também a gente dá uma leve iluminada no meio. Lavo o pincel e vamos ir para o primeiro hibisco. Deixa eu colocar as cores no prato. Como vocês sabem, eu gosto de colocar por ordem de tonalidade.
Então eu vou começar aqui, como do lado tem o verde pântano, aqui eu vou colocar escuro também, o berinjela. Focou agora? Berinjela. Vinho. Vermelho escarlate. Vermelho escarlate, ele é um dos vermelhos mais escuros que tem, tá? Não chega aí a um vermelho profundo, né? Que o vermelho profundo ele é bem mais escuro, mas ele é um dos vermelhos mais escuros. E do vermelho mais claro que tem, na minha opinião aí, sem falar do fluorescente ou algo parecido, é o vermelho fogo. Coloco um pouco aqui de amarelo ocre. E depois aqui, do lado do amarelo ocre, eu vou colocar branco. Voltou o foco, gente. Coloquei as cores, agora vamos continuar. Vou trocar de pincel. Pegar um pincel menor. Pra gente trabalhar o hibisco. Lá no projeto, eu deixei para vocês, lá falou o seguinte: os hibiscos vão vermelho escarlate, vermelho vivo, branco, ocre ouro, vinho e berinjela só no miolo, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu sempre gosto de quando eu vou pintar hibisco, lírio, azaleia, enfim, que tem pichilo aqui. As flores têm esses pichilos maiores. Deixa eu ver se tá focado. Eu gosto de começar pela pétala central. Eu acho que daí eu consigo ter uma visualização melhor. Então, nesse caso aqui, eu coloco berinjela no meio, tá? Venho com o vinho, faço um degradê e depois eu já venho com o vermelho escarlate, tudo fazendo um degradê. Nossa, sério? Tira uma foto depois, Maria José, manda pra gente ver. E depois eu termino de preencher com o vermelho fogo. Ó, limpo meu pincel e trabalho um degradê aqui. Certo? O que a gente faz agora? Venho para essa da direita e aqui é a sombra, ó. Então eu venho com vinho. Por que vinho e não berinjela? Porque berinjela é só lá na última, como eu falei para vocês. Tá? Então tudo aqui, ó, é vinho, ó. Por que aqui também? Porque essa pétala tá por cima. Esse cantinho dessa pétala aqui tá por cima dessa. Então, esse cantinho aqui é vinho. Dando sequência com o vermelho escarlate. E finalização com o vermelho vivo. Aqui eu posso colocar um pouquinho de vermelho escarlate também, porque ela tá meio que dobrada. E até uma isquinha de vinho eu posso colocar aqui, ó. E vermelho escarlate. Deixa esses espacinhos das divisas sem tinta, tá? Porque depois que a gente vem aí iluminando, tá? Vamos fazer essa daqui. A regra segue a mesma, porque ela tá por baixo. Então aqui também é vinho. Posso trazer um pouco de vinho pra cá, pra dar uma escurecida, não ficar todas as pétalas, digamos, muito igual. Pega uma cadeira pra você sentar aqui comigo. Ó.
vermelho escarlate. E nas pontas delas, de cada pétala, eu gosto do vermelho bem vermelhão mesmo. Por isso eu coloco o vermelho vivo. Marquinho, não tem vermelho vivo. Pode ser o vermelho tomate? Até pode. Ah, pode ser tudo com vermelho escarlate? Aí eu já não aconselho, por quê? Porque são duas cores totalmente diferentes, ó. Vermelho escarlate, essa, e essa daqui é o vermelho vivo. São cores bem diferentes. E agora? Agora, esse pedacinho aqui tá por baixo, ó. Então, nesse pedacinho aqui, ele é o vinho. Aqui também é vinho. Deixa eu ver. Seria, mas eu vou deixar por baixo. A outra por baixo, fica mais fácil. Então, aqui vai vir o vermelho vivo. Nossa, vai ficar bonito esse pano, hein? Ó, coloquei. Na parte de baixo vinho, na parte de cima vermelho fogo pode. Na parte de cima o vermelho vivo. No meio o vermelho escarlate para fazer a união das duas cores. Pode ser o vermelho profundo no lugar do vermelho escarlate? Até pode, mas talvez... Travou, será? Fiz isso, eu vou deixar isso dar uma secada. Enquanto isso, eu vou fazer essa folha aqui rapidinho que ficou aqui, ó. E o cantinho aqui tá por baixo daquela folha ali. E aqui tá por baixo também, então, beleza. Lavo o meu pincel. Agora, essas folhas aqui, elas já deram tempo de dar uma absorvida. O tecido já absorveu um pouco a tinta. Óbvio que está úmido, está. Porém, não tá tanto, né? Não tá encharcado de tinta igual aqui, por exemplo, ó. Cadê, meu Deus, meu dedo? Não tô vendo. Tá aqui. O que a gente faz agora? Lá no projeto, a iluminação das folhas é branco com azul celeste. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um pincel macio. Vou estar usando aqui, vamos ver. Pode ser o 421 mesmo, né, da Condor. Vou usar o número 10, 12 aqui. Número 10. E ó, eu pego um pouquinho de azul, um pouquinho de branco e ó, eu não misturo, eu não pego a tinta e faço uma misturinha assim, ó, porque senão eu poderia usar um azul hortênsia, um azul caribe. Não, eu pego as duas cores, dou umas batidas assim, pego ela de um lado do pincel e vou pro meu pano. E vou iluminar. Onde, Marquinho? Aqui, ó. Tá vendo que ficou bem marcado? Limpo o meu pincel. E ó. E vem suave, ó, fazendo um degradê. Tá vendo? Pode ser com outro pincel, Marquinho? Pode. Ó. Pode até ser, não tem problema, tá? Ah, tem hora que eu vou querer usar um pouco mais de branco, Marquinhos. Pode ser? Pode também, gente. Só que não fica colocando excesso de tinta, não. Excesso de informação. Lembra que isso daqui é um estilo de pintura mais sutil, né? Mais leve, então não pesa muito, não. Aqui eu vou pesar um pouco mais no azul, porque tá lá no fundo.
fazer uma dobrinha aqui, porque eu gosto de dobra. Aqui, ó, eu venho com azul celeste puro, porque ela tá ali no fundo, bem escondida, então não chega muita iluminação. Nessa outra aqui que tá por cima, eu já posso vir ali iluminando um pouquinho mais. Desculpa. Tira um pouco do azul. Tô usando um pouco de verde aqui para tirar, para não ficar tão marcado. Só descer um pouquinho aqui. Aí. Então é isso. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês estão percebendo que eu estou usando certas estratégias. Fiz o fundo da folha, vim para o fundo do hibisco. Voltei acabamento na folha, volto dando acabamento no hibisco. Tá, vamos por partes aí. Como que a gente vai dar esse acabamento? A gente primeiro pode pegar o vermelho vivo e passar em alguns pontos, né, principalmente na parte central das pontas aqui, ó. Ó. Essa daqui, ó, é a que mais vai ter o vermelho vivo puro, ó. Porque é uma pétala bem centrada. E ó, aqui, ó, um pouco de vermelho vivo para dar mais uma vivacidade, digamos assim mesmo. Agora, depois que eu fiz isso, lavo o meu pincel e vou voltar aqui com amarelo ocre e um pouco de branco, fazendo o que? A mesma coisa. Eu não faço uma mistura, eu coloco as duas cores, dou umas batidas com o pincel e venho trazendo a iluminação, ó. Cuidado com esse amarelo ocre com branco, tá? Primeiro eu tô marcando, não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Tô marcando primeiro as áreas que eu quero iluminar. Ó, posso até pôr um pouquinho aqui assim também, ó. Limpo o meu pincel e eu vou vir, gente, pisando sobre ovos. Eu não tô tirando essa tinta. Eu tô apenas fazendo um degradê com o cantinho do pincel. Eu quero que fique um pouco mais vivo mesmo, sabe? Nada muito apagado, né? Eu quero realmente que apareça um pouco esse vermelho, esse amarelado. Aqui, ó. Ó. Vendo? Ora eu posso pegar um pouco só de amarelo ocre puro. Tá vendo, ó? Aí aqui eu vou pegar um pouquinho de branco. Faço assim. E ó. E faço uma leve luz ali, ó. Ó. Isso vai dar a intenção de mais dobra. Ah, Marquinhos, eu não quero fazer isso daí porque eu tenho medo de errar, que blá 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 blá. Não tem problema, não faz. Aqui eu vou colocar, eu falei que eu não ia colocar, mas eu vou colocar um pouquinho dessa cor amarela aqui sim. Ó. O que vocês estão achando? Vou pegar o pistilo com um pouco de vinho e o vermelho escarlate e vou, ó, pincel em pé. Depois eu pego um pouquinho de vermelho vivo com esse ocre para dar uma
uma luz, pego um pincel filete com um pouco de vinho, eu faço bem na pontinha aqui, ó, bem na pontinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, um no meio, 6. Pode ser 5, pode ser 4, não interessa, o interessa é que você vai fazer. Tiro alguns pontinhos assim, aleatórios aqui assim, e venho com amarelo ocre e branco dando os batidinhos. Primeiro o nosso hibisco está pronto. Já vou aproveitar aqui para a gente ir levando pronto um pincel filete para trabalharmos o filete das folhas. Vou vir aqui com o meu verde pântano. São nervuras normais, sem frescura. Não tem acabamento em volta, mas se quiser pode fazer. Isso vai de cada, né, artesão aí. Um aqui no meio. Outro aqui. Outro aqui. E beleza. A Socorro já estava assistindo, não estava, gente? Ela já participa. Quem não estava conseguindo entrar, quero esse pano, ok, Quitéria. Gente, me dê um segundo para ver o que está acontecendo aqui, que a Socorro não está conseguindo entrar. Ah, já colocou, Raquel? Muito obrigado. Qualquer coisa vocês me avisem, ok? Vamos agora fazer a mesma coisa para esse daqui. Lembrem qual cor que começa o miolo? Vocês lembram? Laine. Preciso de água, por favor. Socorro, não tem problema. Estava aqui, já parei a aula para ver o que tinha acontecido, que você não conseguia entrar. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Isso aí, nós somos uma família. Amor, qual que é o nome? Adoro o que deu. Pingo. Belezinha, né? Joaquina. Ó, vou dar uma diminuída aqui para vocês verem. Tá?
Vocês lembram com qual cor que começa o miolo? Falem pra mim. Vamos lá, berinjela. Imagina, Socorro. Gente, qual cor que começa o miolo? Fala pra mim. Berinjela, isso. Vamos lá. Só berinjela, Mila. Bem aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui é só o berinjela, tá? Vamos recapitular aqui, gente. Deixa eu dar um zoom bem aproximadinho para vocês verem, porque vocês gostam desse zoom, né? Stripar é uma benção nas nossas vidas, né, gente? Então, ó. Mila, eu tava falando pro pessoal que eu começo geralmente sempre por essa cor por essa do meio. Em seguida, agora eu venho com vinho. Faz muito bem esse degradê para não ficar um pretão ali, tá? Depois eu já venho com o vermelho escarlate, que é o vermelho mais escuro, tirando o vermelho profundo. Faço muito bem um degradê. Se eu vejo que ficou qualquer marquinha, eu coloco um pouquinho mais de vinho para que tire essa marca. Beleza? Aqui em volta eu já posso dar o suporte aqui, ó, com o vinho que eu falei para vocês. Mas suaviza, porque senão ele vai manchar. Ó. E venho finalizando com o vermelho vivo. Ó, venho assim, trabalhando um zigue-zague aqui, ó, para qualquer eventualidade de mancha sair. Se eu for pintar a cor amarelo, qual seria o miolo? Cida, o miolo você pode fazer aí até com terra queimada, tá? Ou jacarandá. Né? O jacarandá, mas é bem pouquinho, só bem aqui só mesmo, tá? Daí vai dar um suporte bem legal pra você. Isso, Mila. A Mila tá craque também já, hein, ó. Ai, meu Deus, eu acho que eu coloquei muito sal na tinta agora. Ih, virou água. Ainda bem que era só um restinho que tinha. Então vamos para a próxima. Em volta com vinho, fazendo degradê ali. Depois a minha água agora, né? Que é o vermelho escarlate. Deixa eu anotar aqui. Vermelho escarlate.
Eu posso, gente, fazer a base da outra, a sombra da outra aqui já, ó. Por quê? Porque daí eu já coloco a luz aqui, ó, e já fica certinho, ó. Então, nas flores sobrepostas, né, vamos chamar assim para você entender, que é sempre uma pétala em cima da outra, literalmente, você tem essa possibilidade aí de estar sempre pintando a parte de baixo também, antes de você colocar a iluminação na de cima. Entenderam ou não entenderam nada? Vinho. Aqui, ó, vinho também. Vermelho escarlate. Ah, Marquinho, por que você não tá colocando, nesse caso, o berinjela? Porque o berinjela eu coloquei só aqui mesmo, propositalmente, gente. Propositalmente, para escurecer, só ali. E termina aqui com o nosso vermelho. Vivo, esqueci de falar, né? Ó, certo? Aqui também, ó, finalizo aqui com o vermelho vivo. Sorte foi da Quitéria com esse pano, hein? Eu acho sensacional. Hibisco vermelho. Acho que fica lindo demais. Deixa eu pegar um pouquinho mais do meu vermelho vivo. Gente, aqui tá um pé d'água tão gostoso. Marquinhos, eu quero começar com a cor clara. Pode? Pode. Então suponhamos que eu vou começar com a cor clara aqui, tá, gente? Ó. Cor clara. Depois o vinho aqui, ó. Que aqui é uma dobrinha. E aqui nessa parte que tem sombra também é vinho. Ó, bem vermelhão, sabe? Exatamente, Maria, faz toda a diferença nessa profundidade. Aqui, ó, a gente vem com um pedaço maior, né? Uma extensão, no caso, maior, com esse vermelho aqui, ó. Pra gente dar essa dobra dela aqui, ó. Aí a gente sobe aqui com o vermelho escarlate. Ó, e posteriormente de baixo para cima com esse vinho. Ó, tá vendo? Nesse caso aqui, que ela é dobrada, bem dobrada, se quiser colocar iscas, gente, é iscas, não é uíscas não, de gato. Ó, um pouquinho só de berinjela pode pôr, tá? Vamos aqui agora voltar para aquela outra folha ali. Por quê? Porque eu vou deixar dar um tempinho para secar, lembra? Então, preencho boa parte com o verde musgo e na parte da sombra, com muito cuidado agora, com o meu verde pântano.
E esse pedacinho aqui também. Gente, eu quero saber esse pedacinho aqui também, só não foi de raciocínio. Com a sombra também, porque tá por baixo. Quando eu falo para vocês fazer assim, ó, esse pedacinho aqui também por baixo é mais escuro, vocês entendem essa linguagem? Vocês entendem por que determinada parte de uma folha é mais escuro, diferente da outra, por exemplo? Ou isso fica difícil para vocês assimilar essa informação aí? Era para eu ter perguntado isso na aula passada, eu acabei esquecendo. Vou dando continuidade aqui. Vinho. Deixa eu ir um pouquinho para cá. Opa. Deixa eu ver certinho. Vinho, toda essa extensão aqui, ó. Eu já vou arrumar aqui, antes que vocês falem, ah, mas vinho com vinho ali não deu certo, barará, barará. Tiro o excesso. E essa parte aqui é toda vermelho vivo. Pega um pouquinho de vermelho escarlate para ajudar na fusão dessas duas. Aqui eu coloco uma isquinha de berinjela. Por que você está colocando berinjela aí? Porque aqui é vinho esse pedacinho. Vinho com vinho vai sumir as duas. Entendeu? Por isso. Então aqui também agora tem vinho. Porque é o pedacinho do miolo. Ela está de lateral. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Aliás, a diferença não, o posicionamento. Ela está de lado, tá? E finalizo com o meu vermelho vivo, ou vermelho fogo, ou vermelho tomate com laranja, ou o meu vermelho luz, que eu ia dar o nome de vermelho Cida aquele dia, lembra? Isso, gente, porque quando tá por baixo recebe mais sombra, né? Então vamos fazer essa parte aqui do miolo, esse pedacinho aqui, ó, e já partindo aqui para o vinho, ó. Não me perguntem a cor do vermelho luz agora, que eu não lembro. Será que eu tenho anotado aqui? Eu tenho anotado, mas não sei onde, tá? Enfim. Vinho. Qual é esse vermelho que eu estou usando agora? Que está aqui, né, que eu estou usando nesse momento. Exatamente, Maria José. A pintura sem luz e sombra não existe, né? Ou seja, volume nenhum sem a luz e a sombra existe, né, na realidade. Certíssima colocação. É bem carregado nesse vermelho aqui mesmo, tá? Lembraram o vermelho, gente, que eu tô usando depois do vinho aqui, ó? Qual que é esse vermelho, hein? Vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Esse vermelho aqui, ó, não é o vermelho da ponta, tá? É esse vermelho aqui, ó, mais escuro. Qual que seria? Não, Mila. Deixa eu explicar. O vermelho luz foi o vermelho que eu fiz semana passada para Cida, que a Cida havia pedido e as meninas também.
Então eu fiz esse vermelho aqui, ó, ele é mais claro. Se alguém tiver anotado fácil aí, gente, e puder passar, enquanto isso eu vou dando a aula e vou falando. O vermelho da ponta, voltando ao assunto, o vermelho da ponta é vermelho vivo. E o vermelho, ó, o vermelho que vai dar luz é o vermelho vivo. E o vermelho mais escuro aqui, para mesclar com o vinho, é o vermelho escarlate, tá, gente? Não esqueçam. Tá vendo que ficou uma manchinha ali? Pega o vinho e tira essa mancha. Não deixa. Tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Vamos ver se está nesse. Mas acho que não. Isso, Mi, vermelho vivo na ponta. Então, ó, recapitulando, é a última pétala. Então, ó, para vocês verem, o berinjela na ponta. O resto, a sombra é vinho, a não ser onde teve aqui, que eu falei aquela hora. Mas, ó, é vinho, mesclando com aquele berinjela que sempre vai sair do miolo aqui, ó. Bem do miolinho, ó. Só que ele não é na extensão toda aqui não. Por exemplo, ele não é tudo aqui não. Ele é só praticamente nessa pétala central aqui, tá bom? Então, a sombra no geral é vinho. Depois, vermelho escarlate. Mesclando com esse vinho. E o vermelho vivo para fazer a iluminação, ok? Deixo isso dando uma secada também. Vermelho é lindo, né, gente? Eu sou suspeito de falar rosa vermelho. Apesar de eu achar meio chatinho para pintar em relação, né, você sempre precisa ficar voltando, dando camada de cores e tudo mais. É uma vermelho, flores vermelhas e amarelas são as minhas prediletas, né? Sou suspeito a falar disso. Dorothy, que lista? Dorothy, o vermelho luz é o vermelho que eu inventei. Lembra? Da semana... Gente do céu, será que ninguém lembra? Você foi procurar lá no da Acrylex lá? Ó, em volta aqui todo das minhas pétalas são verde pântano. Por que verde pântano? Porque é a área de luz da folha, para começo de sombra, aliás. E aqui, ó, também porque recebe uma maior concentração de sombra. Vermelho fogo existe. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vou ver se eu tenho vermelho fogo ainda. Ó, esse é o vermelho fogo e esse é o vermelho vivo. Não vai dar muita diferença aí para vocês, mas esse vermelho fogo aqui, ele é mais alaranjado, tá? Isso, esse vermelho luz é porque assim, quando eu sempre gostei de iluminar com um pouco de laranja, branco e vermelho. Aí eu fiz, não vi essa aula ainda. Onde você fez esse vermelho? A semana passada, gente, na aula de rosas. Da rosa vermelha, tá bom?
Vamos voltar a iluminar aqui as nossas folhas, tá ok? Então, cadê? Vou colocar um pouquinho de luz aqui. Nada muito carregado, é mais sutil, como eu tinha falado para vocês. Vou pegar branco e fazer uma dobra. Aqui eu posso fazer uma só, para não pesar muito. E aqui também. Vou colocar um pouco mais de azul nessa daqui. Aqui também um pouco de azul. E outra dobra. Não usei vermelho fogo. Eu falei que no caso, Maria José, se não tiver o vermelho vivo, pode ser o vermelho fogo sim, tá bom? Vamos agora passar o filete. Deixa eu achar o meu caderninho para ver. Pensei que estava aqui. Não está. Enfim. Alguém tem anotado, gente, para passar durante a aula, por favor? Dá uma olhadinha, um minutinho aqui rapidinho. Se não crescer somente em ti. Deixa eu voltar ao fundo, que o meu fundo sumiu. Vamos agora dar uma iluminada na nossa, nos nossos hibiscos. Realmente, eu não sei onde que eu coloquei, não. Tem que olhar lá depois. Gente, beleza, eu vou dar uma diminuída aqui, vamos ver como que vai ficar. Porque agora eu vou fazer essa iluminação aqui. Tá lindo mesmo, tá bem sutil, né? Gente, isso daí é cores que combinam, né? Por exemplo, o azul com o vermelho é uma hiper combinação. Vamos agora iluminar o nosso hibisco. Qual cor mesmo que usa para iluminar? Vai ser o branco com o amarelo ocre. Segue a mesma regra. Ponta fininha. Não é para entrar lá embaixo com a cor não, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco. Pronto. Ó.
confio, minha fé será mais firme. Presença. Ó, não é em todos os pontos, são em pontos estratégicos, não é para encher de amarelo. Ó, e são pinceladas meio que únicas, gente. Não vai ficar dando a mesma pincelada 10 vezes, não. Fiz isso. Nossa, aí tá parecendo que eu coloquei branco, hein, gente? Branco puro, mas não é não? No vídeo. Coloco um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Eu acho que eu tô falando alto, porque a Lane abriu ali, ó. Mais um pouquinho. Aqui também e aqui também. Ó, no sentido da pincelada, é igual as uvas, gente. Ó, preparo para receber essa luz, aliás, para receber o brilho. Depois eu venho com um pouquinho de branco, ó, dando uns brilhinhos. Não quiser, como eu disse, não precisa fazer. Vem para a próxima. Como essa tá por baixo, a gente não vai colocar excesso de branco, tá? Vamos aí mais com o ocre. Com branco também, mas não muito branco. Igual essa primeira aqui, essa central que a gente fez. Tipo uma luz seca, sabe? Depois disso, branco puro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Faz o trabalhado com ele. Tira, gente, isso daqui é tipo sombra seca. Não quero ver excesso disso aqui depois, hein? Depois que eu preparei, eu venho dando uns toquezinhos de... umas colocadinhas de tinta assim, ó. Professor, tenho uma dúvida. Vamos lá. Quem quer? Deixa eu começar lá atrás. Peraí, o prato tá na frente, tá me atrapalhando. Mila, branco com ocre, isso, a luz do hibisco é branco com ocre. Por isso acho fácil combinar o fundo depois da pintura pronta. E gosto, mais sutil. E isso é opção. Não é aquilo que eu falei, Maria José. Tem pessoas que gostam de fazer isso. Bia Moreira, por exemplo. Ela... Nossa, gente do céu, onde que eu enfio o dedo ali? Bia Moreira, ela faz a pintura e vai fazendo o fundo ao mesmo tempo. Ou se não, ela vem fazendo tudo depois. Procurei e não achei. Tirei foto, mas são milhões... Do quê? Aqui, ai, do negócio lá da cor. Qual cor você está dando luz? Luz das folhas, branco com azul celeste. Luz dos hibiscos, branco com amarelo ocre. Professor, tenho uma dúvida. Você misturou o amarelo ocre com branco no pratinho ou pegou na ponta do pincel um pouco de cada? Quem perguntou foi a... Quem que fez essa pergunta? Milopes? Oi. Eu odeio esses anúncios do YouTube. Gente, vamos recapitular aqui, ó. Então, eu vou dar a luz lá no hibisco. Eu vou fazer assim, ó. Eu coloco branco.
Aqui tá com um pouquinho de azul, gente, mas faz de conta que não tá. E um pouquinho do ocre. Ó, do ocre. Eu faço assim, ó. Tiro o excesso no prato ou no pano e venho pra pintura. Eu não faço assim não, ó. Eu não pego uma mistura aqui do branco e do ocre e faço uma mistura. Não, eu uso assim, ó. Pego um pouquinho de cada no prato, dou umas batidinhas para dar uma leve misturada e vou pro prato. Entendeu? Agora, vou pegar um pincel que eu tenho mais controle, no caso aqui, né, mais firme, e vou vir com vinho, ó. Vinho, 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 de um lado só, vinho, 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 parou. De novo, vinho. E aqui também, ó. Vinho. Depois eu pego o vermelho vivo e venho por cima. Certo? Pego o vinho e bem na ponta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na pontinha, ó, não encosta, gente. Não tô encostando aqui, não, um pouquinho pra cima, ó. 2, 3, 4, 5 e um no meio, 6. Beleza. Depois, pego o meu filete e dou umas puxadinhas, ó. Isso é muito importante, gente, para que a ponta do seu pichilo fique o mais natural possível. Depois eu pego um pouquinho de ocre, dou umas batidinhas na reta do que eu fiz os puxadinhos, ó. Vendo? E por último, eu pego aí um pouquinho de branco e dou umas batidinhas também. E agora o pulo do gato. Eu não coloquei lá, porque senão às vezes ia confundir vocês. Mas isso aqui é acabamento, tá? Posso pegar um pouco desse azul celeste, limpo o meu pincel e onde tem vinho. Aqui, tá vendo bem aqui, ó? Ó. Eu faço alguns reflexos. Ó. Tá vendo? Não é pra puxar como luz, gente. Não é aqui. É só nessa beiradinha aqui, ó. Ó. Aqui. Cadê? Aqui um pouquinho. E aqui eu vi a necessidade de colocar um pouquinho mais de vermelho. Vou pegar um pincel macio com a cor vinho de um lado. E qual que foi a cor de luz? Foi o ocre. Então, neste caso exclusivo, a gente põe um pouquinho de ocre como luz. Depois, pegamos o branco, trabalhamos um filetinho, o ponto de luz. Um filetinho e um ponto de luz.
Só que essa daqui precisa de um pouquinho mais de suporte. Posso colocar até uma isca de berinjela. No meu caso aqui, gente, porque eu tô numa área bem de sombra. No de vocês talvez não precise. Pego o meu vinho. A pessoa nem respira, né? Que amei pra quem eu tão em ti, confie sobre as águas eu. Vamos ver os comentários de vocês. Vou me levantar. Está concluído a nossa pintura de hoje. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu trazer tudo pra cá que fica mais fácil de eu deixar posicionado para vocês. Aí está a nossa pintura de hoje, a nossa última aula do mês 5. Gente, estamos caminhando para meio ano junto, graças a Deus, obrigado, Senhor. Uma vitória, né, gente? Parece que não, mas logo a gente faz 1 ano juntos aí. Deixa eu só guardar essa tinta aqui. Aí eu já consigo ler os comentários de vocês. Socorro, depois você dá uma olhadinha nessa maneira que eu expliquei de fundo, que ela é um pouco diferente, tá? Você vai misturar assim, em partes iguais a tinta
com clareador. Você vai fazer uma misturinha, tá? Isso vai fazer com que a tinta fique bem mais suave. E daí a chance de você manchar o pano, né? De nós mancharmos o pano é muito menor. Então fica aí mais essa dica aí para vocês. Preciosa. Vamos lá. Não é uma pintura difícil de se fazer. A pintura, nós vamos fazer esse mês 2 pinturas de flores. Uma vai ser essa aqui, exatamente esse risco. Né, eu só não sei se vou fazer esse quadrado em si, mas enfim. Azaleia. Vamos fazer o amor perfeito que vocês pediram. E também essas 2 rosas aqui, ó. Então a aula do mês 5 vai ser essa rosa, um amor perfeito e essas azaleias. Aliás, o mês 6, né? O mês 6 aí tá recheado aí de pintura diferentes para vocês. E, gente, é isso. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não vi o Carlos. Acho que o Carlos não apareceu na aula hoje. Ele anda meio sumido, realmente. Preciso falar com ele. Pronto, tudo organizadinho, graças a Deus. Gente, gratidão por vocês assistirem a aula. Aí bateu... um dos recordes hoje deu 22, 23 pessoas online assistindo a aula. Obrigado pelo carinho de vocês aí. E eu vou lá no WhatsApp agora falar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão. Tchau, tchau.